Ora então, muito boa noite, cá estamos nós de volta para mais uma semana e mais um direto. Hoje vamos falar de gestão do desempenho das organizações, que é um tema que nem sempre é muito explorado, mas que, dado ter à mão de semear um convidado que é um ilustre sabedor desta matéria, eu não quis abrir mão da possibilidade de fazermos aqui um direto com ele. Por isso o tema para hoje tem a ver com a gestão do desempenho das organizações. Quem tiver questões, dúvidas, não se esqueça então de colocar nos comentários, aproveitar este ilustre convidado que é um especialista e um estudioso na matéria, para lhe sacar o máximo de informação, que é para isso que eu trago aqui os meus convidados, é para nós tirarmos a informação toda possível e imaginária para ser o mais proveitoso possível estes momentos. Ora bem, para quem for entrando então, que se pode ir apresentando-se, pode dar um olá, boa noite, não se esqueçam de cumprimentar, de colocar dúvidas, não tenham vergonha que afinal se nós estamos aqui já a dar a cara, o mais fácil é vocês desse lado darem um feedback, darem um comentário, até de vez em quando ponham aí os likes para nós sabermos que vocês estão acordados desse lado. Eu sei que hoje é um dia um pouco problemático, estreia uma nova novela da TVI, mas eu quero acreditar que este assunto pode ser e deve ser um pouquinho mais importante para vocês. Estejam à vontade para colocar dúvidas. Se virem que alguém que vocês conhecem possa ter interesse neste tema, porque eu acredito que pode ter, já agora deixa-me pôr aqui os nomes, para as pessoas saberem quem é o Marco e quem é o Paulino, podem saber. Estejam à vontade. Olá, boa noite, Adriana. Estejam à vontade então para colocar os vossos comentários. Se entenderem que alguém possa ter interesse neste direto, identifiquem nos comentários ou então partilhem com a vossa rede de contactos, que pode ser sempre útil para eles, ok? Não se esqueçam também de subscrever as notificações para receberem uma notificação sempre que eu entrar em direto para me poderem acompanhar, ok? Isto espera-se que seja uma conversa participada e não, neste caso, um diálogo entre eu e o Paulino, apesar de eu gostar muito de conversar com o Paulino. Aqui, esta transmissão é sobretudo para vocês, daí a minha sugestão é que aproveitem ao máximo. Quem depois também estiver a ver a gravação e quiser colocar alguma questão, alguma dúvida, esteja à vontade, identifique, o ideal é identificar o Paulino nos comentários para que possa saber que vocês colocaram uma questão e assim o processo da resposta é mais rápido. Quem depois também vai colocar este vídeo no YouTube, quem estiver a ver no YouTube também pode colocar questões e em tempo oportuno. Olá, boa noite, Maria. Bem-vinda. Depois, quem quiser então colocar questões, esteja à vontade, seja em que canal for, que eu, o mais breve possível, encaminhá-las aí ao Paulino e ele responderá também, quer acreditar, o mais breve que consiga. Ok? Mas neste momento, então, eu vou passar a bola para o Paulino, porque afinal de contas é ele o convidado da noite. Antes de mais, já agora agradeço imenso, Paulino, a disponibilidade para vir. Se calhar estavas mais interessado em ver o novo episódio da SIC e afinal vieste para aqui. Agradeço-te imenso. É já um conhecimento meu. Curiosamente, eu conheci-te quando estava já de malas aviadas para sair do escape, depois de vários anos lá em que coincidimos no mesmo espaço. Eu só te conheci quando já estava de malas aviadas para sair, mas desde aí temos estado em contacto permanente e quero acreditar que será que assim continuaremos no futuro, ok? Pronto, Paulino, aquilo que eu ia pedir era então que apresentasses de forma rápida, depois iremos passar para a agenda do dia, que ainda temos aqui vários pontos interessantes para conversar, ok? Certo. Então, boa noite, Eugénio. Muito obrigado então ao Marco e a todos que estão-nos a assistir aí no direto. Eu gostaria naturalmente, em primeiro lugar, de agradecer o convite e naturalmente a minha disponibilidade para estar aqui com o Marco é total. Como ele já referiu, nós temos mantido um contacto muito regular nos últimos tempos e por isso é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Aquilo que o Marco já referiu, a minha área de trabalho, de investigação, de estudo e também, neste caso, de docência, é a área da contabilidade de gestão, do controle de gestão. É uma área que pressupõe, do meu ponto de vista, tem uma importância fundamental nas organizações de hoje, e é a partir dessa informação, desse trabalho que é feito a esse nível que depois se pode gerir, primeiro medir e depois gerir o desempenho das organizações. E é realmente um trabalho que eu tenho
feito nos últimos tempos, especialmente, nomeadamente em ferramentas como o Balance Scorecard, que são ferramentas que se apresentam como soluções e como possíveis alternativas para ajudar os gestores nas suas organizações a medir e a gerir o desempenho organizacional. Basicamente, assim, muito rapidamente, eu estou no SCAP desde 2013 a lecionar nestas áreas e o Marco, apesar de não ser da área especificamente da gestão, eu tenho a certeza de que ele também é um interessado nestas áreas porque elas são transversais a toda a organização e, naturalmente, que também no marketing é importante medirmos e gerirmos o desempenho da própria organização. Eu às vezes costumo dizer que a relação que existe, a proximidade que existe entre as áreas da gestão é de tal forma grande que muitas vezes é difícil fazer a distinção entre aquilo que é contabilidade, aquilo que é finanças e aquilo que é o marketing, a produção, etc. Porque estão sempre relacionadas entre si e por isso é importante que todos trabalhemos em equipa, todos num objetivo comum e é isso que se pretende também quando trabalhamos o desempenho organizacional, efetivamente trabalharmos com um objetivo comum que é o desempenho da organização. E aqui, quando falo de desempenho organizacional, vamos certamente ver mais à frente na conversa, mas falo numa perspectiva muito transversal e não apenas numa perspectiva financeira, como às vezes se pode pensar à primeira vista. Não sei, Marco, se fui breve o suficiente. Sim, falaste. E já agora vou dar uma chegazinha, porque eu recordo-me que tinha um professor aí no SCAP, que era o professor Eduardo, eu já não me recordo qual era o apelido dele, mas ele na altura tinha publicado, ele era da área da economia e deu-me análise financeira. E ele dizia uma coisa que ficou para mim, aliás, eu ainda no outro dia encontrei numa formação uma colega minha, digamos assim, que também fez a licenciatura de marketing no SCAP, e eu disse-lhe que, se do ponto de vista, então, na minha altura, nem sequer isto do digital ainda era ouvia-se falar, possivelmente, mas se eu acho que o estudar no SCAP me deu aqui umas ferramentas muito interessantes, que é do ponto de vista daquilo que é estratégia, daquilo que é pensar uma empresa como um todo, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de perceber, por exemplo, aquela cadeira que falaste há pouco, contabilidade de gestão, que era uma cadeira que toda a gente tinha um medo dela que se pelava, eu gostei imenso, foi uma cadeira que eu gostei imenso, e de facto eu também penso muito da mesma forma que tu, que é uma empresa precisa de ser pensada na globalidade, e quer do ponto de vista externo, quer do ponto de vista interno, e não vale a pena, por exemplo, nós sermos muito audaciosos do ponto de vista de marketing, apesar de que eu sou defensor que o marketing é mais um modo de estar do que propriamente um departamento dentro de uma empresa, eu entendo as coisas dessa maneira, mas efetivamente, e recordo-me que esse professor, o tal, agora não me recordo como é que ele tinha um livro que até foi A Vida Económica, que eu editou na altura. Ele era economista, já não me recordo, caramba. Mas ele dizia, não vale a pena vocês estarem aqui a pensar no marketing se depois não pensam se há dinheiro e se há essas coisas todas para pôr a coisa a rolar. E efetivamente falaste numa coisa que é verdade, que é, se uma empresa, por exemplo, não tem saúde financeira suficiente para poder avançar com campanhas e investir em marketing, vai ter necessariamente um problema grande, ou vai ser mais difícil crescer, ou então vai crescer muito mais devagar. E efetivamente, e daí também eu achar que é extremamente pertinente este tipo de conversas aqui no meu canal, digamos assim, porque entendo que estas conversas são conversas educacionais, eminentemente educacionais, e que tragam tópicos interessantes para o meu público, que são pessoas eminentemente da área das empresas, empresários, empreendedores, que de certeza que podem ter desta conversa excelentes ferramentas, excelentes reflexões para aplicar na sua empresa a partir de hoje, se calhar. Por isso, vamos então avançar. Não sei se queres que ponha já o primeiro item da agenda no ecrã. Eu queria complementar um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer. E de facto é fundamental as organizações de hoje, que são organizações modernas,
pensarem de forma transversal a estratégia. E quando pensam a estratégia como um todo, dentro da organização, e é fundamental. O marketing desempenha aqui um papel absolutamente decisivo. E o que eu digo muitas vezes aos meus alunos, eu tenho, no caso, também alunos de marketing, o que eu digo é que realmente, às vezes, é importante sabermos se uma opção A ou uma opção B é mais vantajosa. Muitas vezes, tendo em conta, é evidente que há resultados que temos que obter em termos de marketing, há determinado número de clientes que nós queremos eventualmente angariar, por exemplo, mas é importante que esses clientes sejam rentáveis. E essa perspectiva da rentabilidade é uma perspectiva financeira, ou seja, nós não podemos dissociar dois aspectos fundamentais que são absolutamente decisivos para o desempenho das organizações. Eu queria só dizer que as organizações, elas próprias, podemos estar aqui a falar de organizações sem fins lucrativos e, como é evidente, nesse caso, o objetivo não é o lucro. Mas, na maior parte dos casos das empresas onde nós nos situamos, no mundo das empresas, é evidente que o objetivo é o lucro. E o objetivo é o lucro, nós não podemos nunca esquecer que as empresas não são instituições de solidariedade. E, por isso, qualquer que seja a opção, qualquer que seja a decisão, qualquer que seja a iniciativa que a empresa deve tomar, ela deve ter em consideração também essa própria análise de custo-benefício, essa própria análise de rentabilidade, que é absolutamente fundamental. E nos dias de hoje, muitas vezes, vê-se empresas que não têm essa preocupação, não têm ferramentas que lhes permitam ajudar a tomar esse tipo de decisões e acabam por, muitas vezes, decair num erro grave, que é de acharem que estão a fazer algo que é rentável e não é. Eu, às vezes, digo aos meus alunos uma coisa muito curiosa, que é, e eles ficam um pouco chocados com a minha afirmação inicial, que é de género: vocês sabiam que há empresas que vendem abaixo do preço de custo? E eles ficam assim chocados, do género. E eles, mas isso é dumping, isso é ilegal, etc. E eu digo assim, e depois vocês não me deixaram acabar, porque eu disse, e eu digo, há empresas que vendem abaixo do preço de custo, mas não sabem. Esse é que é o problema, mas não sabem. E não sabem porquê? Porque não têm ferramentas de gestão, de controle de gestão, que lhes permitam ter essa mesma informação. E essa informação acaba por ser decisiva para o futuro das organizações. Muitas vezes o que acontece é que as empresas acham que estão a ser rentáveis na globalidade, e até podem estar, mas depois há produtos que são altamente rentáveis e outros que são altamente dão altos prejuízos, muitos prejuízos, que acabam por compensar. E isso acaba por ser uma informação que não é efetivamente capaz de permitir as melhores decisões. E de facto, há situações dessas nas empresas de hoje, infelizmente. E as pessoas não valorizam ainda, hoje eu vejo isto nas empresas portuguesas, as empresas não valorizam devidamente os sistemas de controle de gestão, os sistemas que apoiam a tomada de decisão, e muitas vezes acham que é um custo desnecessário, quando na prática é um investimento. E é um investimento que lhes permite, muitas vezes eu digo isto, muitas vezes permite que existam. Repara, a questão é que permite que existam. Não é uma questão de serem mais rentáveis ou não. Às vezes a existência das empresas acaba por ser devido a terem sistemas que lhes permitam tomar esse tipo de decisões. E é de facto algo que é preciso também, os empresários portugueses precisam de perceber claramente isto. E enquanto não for eu diria, culturalmente aceite pelos empresários usar sistemas de contabilidade e controle de gestão que permitam tomar as melhores decisões, naturalmente que vai ser muito complicado num mundo que nós vivemos tão em mudança, um mundo que muda todos os dias. Em todos os dias nós estamos novamente a ter novas novidades, que às vezes não são propriamente as melhores, não é? Mas que é um mundo em constante mudança. É evidente que nós temos de estar preparados, os empresários em particular. Exatamente. Eu só ia pegar aí numa situação que tu falaste, que as empresas não lucrativas, essas se calhar até são as que se têm, pronto, é evidente que as mais comerciais é importante, mas mesmo as não lucrativas têm que perceber que têm que minimizar os custos
e rentabilizar ao máximo as receitas que têm. Também faz parte. Não, eu diria, sem dúvida, as organizações sem fins lucrativos, eu diria que têm um papel absolutamente fundamental na sociedade. Exatamente. E é evidente que não tendo como objetivo o lucro, é verdade, mas tem como objetivo racionalizar e gerir da melhor forma os seus recursos, sejam eles financeiros. Exatamente, até porque têm um dever para com a sociedade. Muitas vezes essas organizações recebem financiamento do Estado, recebem financiamento da própria sociedade civil, nomeadamente através de donativos, e isso é absolutamente é importante que quem está à frente dessas organizações também entenda que tem que a gerir da forma mais eficiente, porque é responsável pelo dinheiro que é recebido de uma forma, muitas vezes, de financiamento do Estado, de financiamento até de pessoas da sociedade civil, e é responsável por esse dinheiro, pela forma de gerir esse dinheiro. E por isso, também elas são responsáveis. Claro que não têm como objetivo o lucro, mas atenção, têm como objetivo servir os objetivos da organização, que podem ser, naturalmente, melhorar as condições dos cidadãos, etc, etc. E por isso, de facto, sem dúvida nenhuma, estou totalmente de acordo. Muitas vezes até são as organizações sem fins lucrativos aquelas que precisam mais de ajuda ao nível da gestão do desempenho organizacional. Temos aqui não sei se reparaste, temos aqui um assistente do México. Olá, Salvador, que tal? Olá, Salvador, tudo bem? Eu não falo espanhol como o Marco. Tens de treinar mais vezes. Treinar. Também tem aqui um comentário da Maria. Ok. Pronto, no fundo é um pouco aquilo que já vimos falando, já é uma, digamos assim, uma guerra antiga. Pronto, obrigado Maria pelo comentário, de facto é um dos problemas que se vai vendo, é um bocado transversal, digamos assim, a todas as áreas das empresas, que às vezes vemos um investimento que temos que fazer como um custo, como qualquer coisa, como um encargo que nós não queremos ter, mas às vezes é mesmo necessário. Vamos então passar agora para a agenda da conversa? Sim, quando quiseres. Ok, pronto, vamos lá então. Vamos falando... Aqui está o primeiro tópico, deixa-me só esconder aqui os nossos nomes, que acho que já saberão quem somos. Pronto, então o primeiro tópico para hoje é este. Missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Eu escolhi este tópico porque, de facto, a primeira questão que se coloca às organizações, eu às vezes falo nisto numa perspectiva até, eu diria, a título de história. Há uma passagem daquele conto bem conhecido da Alice no País das Maravilhas, em que ela encontra o gato e pergunta para onde é que deveria ir. E ela estava perdida, de facto, e há aí uma questão. E ele diz, mas para onde é que tu queres ir? E ela diz, eu não sei, porque eu estou perdida, de facto. E ele diz-lhe simplesmente, então se não sabes para onde queres ir, qualquer dos caminhos que tens aqui à disposição serve. E por isso, isto revela muito, sabes que isto revela muito aquilo que se passa em muitas organizações. Porque as empresas, muitas vezes, as organizações em geral e as empresas em particular, muitas vezes não sabem bem para onde é que querem ir. E claro que têm que definir uma visão, têm que definir uma missão, têm que definir os valores que sustentam essa missão e essa visão. É preciso perceber claramente e é preciso que a organização como um todo interiorize estas questões, porque de facto são absolutamente fundamentais para o seu bom desempenho. Ora, enquanto não tivermos, e reparem, há muitas empresas que não se preocupam com estas questões. Enquanto não têm estas questões bem definidas, elas naturalmente vão seguir um caminho qualquer. E normalmente esse caminho que seguem é um caminho que alguém define por elas. Ou elas escolhem o caminho, ou se não escolherem o caminho, alguém vai escolher o caminho delas. E muitas vezes o que acontece é que elas sujeitam-se a prestar serviços de determinada forma, muitas vezes pouco rentáveis, elas sujeitam-se a fazer determinado tipo de trabalhos que não são propriamente os melhores para a sua atividade e isso acaba por muitas vezes condicionar o seu futuro. Num mundo em que nós vivemos de tal forma, de tanta mudança que existe nos dias de hoje, não é possível nós andarmos a programar, diria, na minha perspectiva, não é possível programarmos
o que vamos fazer daqui a 5 ou 10 ou 20 anos. É impossível, eu diria. Até porque as coisas que acontecem no dia-a-dia vão-nos desmentindo muitas vezes esses planos longos. Agora, é importante que a empresa tenha uma orientação, uma direção, saiba para onde é que quer ir e, naturalmente, que vai ajustando, eu diria, a sua direção à medida que outras situações vão ocorrendo ao longo do percurso. E isto é absolutamente fundamental. Tenho para mim que hoje as organizações que não têm definidos a missão, a sua visão e os valores, naturalmente que têm uma dificuldade muito grande. Primeiro, em alcançar um bom desempenho organizacional e depois também que é muito importante porque é fundamental incluir neste processo os colaboradores da organização. E se os colaboradores não sabem para onde é que a organização vai, naturalmente também não vão. E por isso acaba por haver desmotivação, acaba por haver aqui falhas claras de alinhamento entre aquilo que é a organização e aquilo que quer a organização e aquilo que querem os colaboradores. Eu diria que em termos muito resumidos seria este tópico, mas naturalmente gostava também de ver algumas questões que possam existir sobre esta temática, ou as tuas também, Marco. Eu ia complementar. Depois tem aqui o Pedro Freitas. Olá, Pedro, muito boa noite. Fizeste assim uma pergunta, está assim um bocadinho vaga. Se calhar se pudesse, apesar de hoje o tema não ser necessariamente estratégia de marketing, mas tu especificares aí um bocadinho mais, eu daqui a um bocadinho, eu e o Paulino podemos te dar aqui uma ajudinha para te responder. Ok? Se quiseres desenvolver um pouquinho mais aí a tua questão, agradecia-te imenso. Antes de mais, agradeço também o facto de teres comentado, como é evidente, estás presente, mas se conseguires desenvolver melhor um bocadinho aí a tua dúvida, seria mais fácil para responder. Em relação àquilo que tu falaste, eu acho que é muito importante, até não sei se já ouviste falar naquele famoso livro do Simon Sinek, do Start With Why, que é é um livro obrigatório daqueles que faz parte da bibliografia obrigatória na nossa área. Começa precisamente por as empresas saberem porque é que existem, qual foi o princípio que fez com que alguém um dia se lembrasse: vou começar uma empresa. Eu, por exemplo, o meu objetivo é aquilo que me dá mais, digamos assim, mais entusiasmo, é poder ajudar as organizações e as pessoas, porque as organizações são feitas de pessoas, a terem uma melhor relação com os clientes e com isso fiquem todos a ganhar. Porque, efetivamente, aquilo que para mim o marketing é uma forma de fazer as pessoas mais felizes, as empresas, porque conseguem vender mais, conseguem vender com uma margem de lucro melhor e mais vezes e etc. E depois as pessoas, porque nós temos que pensar que dentro das empresas trabalham pessoas, eu quero acreditar que é mais agradável a trabalhar numa empresa que está a trabalhar bem, que está a funcionar bem, que tem uma vida financeira saudável, tem uma boa relação com os fornecedores, tem uma boa relação com o meio envolvente, tem uma boa relação com os clientes. Eu acho que isto é muito interessante dentro de uma empresa. E além disso, o facto de nós termos definidas uma missão, visão e valores, também do ponto de vista da comunicação, e o marketing passa muito pela comunicação, apesar de não ser tudo como muita gente pensa, é muito mais fácil, a partir do momento que nós sabemos qual é o caminho que nós queremos percorrer e aonde queremos ir, é muito mais fácil nós sabermos de que maneira é que vamos comunicar às pessoas e que mensagem lhes vamos passar. Daí eu acredito que efetivamente... Que aliás tu já estás a entrar no próximo tópico, não é? Ok, deixa-me só ver aqui o que diz a Maria, já agora vou pôr o... Sim. Vou pôr o comentário dela na televisão, na tela, a Maria está. Há uma frase que está relacionada com a visão dos valores, que é... Aliás, o que ela pergunta tem muito a ver com aquilo que vai ser o próximo tópico, não é? Ok, então vou já pôr no ar o tópico. A estratégia que está naturalmente relacionada com os três anteriores. Ora, é evidente que a estratégia tem que estar... Só existe estratégia se nós tivermos naturalmente definidas a visão, a missão, os valores, e a estratégia é basicamente como fazer esse caminho, é definir o percurso na perspectiva do como, não é? E é evidente que para que tudo funcione na perfeição, ou pelo menos
tentar que funcione o mais próximo possível da perfeição, é importantíssimo que exista um alinhamento estratégico na organização. Quando nós falamos do alinhamento, e a Maria estava a referir isso mesmo, a cultura da organização é absolutamente decisiva. Nós temos que ter alinhadas a cultura da organização com os valores do colaborador. E eu às vezes digo, às vezes é um bocadinho difícil passar uma mensagem, pela minha experiência também na área do coaching, é difícil passar a mensagem às pessoas que, se não estão bem, têm que se mudar. Ponto. Não há dúvidas. Se a organização não cumpre determinado tipo de valores que estão a colidir com os valores da pessoa, então a pessoa tem que sair da organização. Não há volta a dar aqui. Eu diria que isto é absolutamente decisivo. Nós temos que perceber claramente isto. O alinhamento entre a organização e os colaboradores é absolutamente decisivo. Decisivo ao ponto de permitir que a empresa, que a organização seja bem-sucedida ou não seja bem-sucedida. Ponto final. Ora, é evidente que a estratégia que se definir, ou as estratégias que se definirem, têm muito a ver com aquilo que são os objetivos da organização. A estratégia está definida com os objetivos. Quando se definirem objetivos para a organização, tem que se definir como é que vamos encontrar ou como vamos alcançar esses mesmos objetivos. E é nesse sentido também que eu diria que aparecem algumas ferramentas que ajudam neste processo, que aliás será o nosso próximo tópico, mas que ajudam neste processo de alinhamento entre aquilo que são as questões da organização e também os valores dos colaboradores. Eu diria aqui que é absolutamente fundamental, quando nós olhamos para uma organização e vemos, de alguma forma, colaboradores que não se identificam, que não sabem quais são os objetivos, que não sabem qual é a visão, que não sabem qual é a missão, que não sabem os valores da própria organização, quer dizer que há aqui claramente um problema, uma falha de comunicação, uma falha de alinhamento estratégico que pode ser, eu diria, numa primeira fase pode não ser decisivo, mas numa segunda fase, numa terceira fase, pode ser absolutamente decisivo para o mau desempenho da organização. E por isso, nós nunca podemos esquecer que o desempenho das organizações é resultado, essencialmente, do desempenho de cada um, de cada colaborador. E por isso, se é assim, então a empresa, a organização vai sofrer para o mal, no caso, se o colaborador também não colaborar, não for cooperante no processo de desempenho da organização. É fundamental, eu diria, aqui este alinhamento e, naturalmente, que eu concordo com aquilo que a Maria coloca aí, embora ela faça aí uma pergunta, posso ver só novamente aqui a questão? Sim, só um bocadinho. Aquela pergunta sobre o que é que o CEO deve fazer, não é? Não haver discrepância entre os objetivos e a cultura, o que deve ser. É assim, no meu ponto de vista, na organização não pode haver discrepância entre os objetivos e a cultura. Se houver, é porque o CEO não está a fazer um bom trabalho. claramente. Pode haver discrepância entre a organização e o colaborador, e essa discrepância tem que ser resolvida o mais rapidamente possível e fazer o alinhamento de ambos. Agora, se existir um problema a nível organizacional dentro da organização, aí a responsabilidade é totalmente da direção de topo, neste caso o CEO, e tem que fazer algo rapidamente para corrigir a situação. Daí que, já agora, se quiseres avançar já com o próximo tópico, eu diria que a gestão de topo pode usar ferramentas como o caso do Balance Scorecard. O Balance Scorecard acaba por ser uma ferramenta que permite essa operacionalização da estratégia, eu diria, e permite também trabalhar no sentido de ajudar a própria organização a implementar a estratégia. Ora, o Balance Scorecard, para quem não conhece, é uma ferramenta que tem 4 perspectivas na sua essência. A perspectiva financeira, no caso das organizações, eu vou falar mais nas organizações com fins lucrativos, empresas, uma perspectiva financeira no topo, uma perspectiva do cliente, uma perspectiva dos processos internos e uma perspectiva de aprendizagem e crescimento. Estas perspectivas que
de alguma forma traduzem aquilo que é a organização, elas vão permitir operacionalizar a própria estratégia. E ajudam também, aqui neste caso, a comunicar mais eficazmente. Ou seja, é importante que a gestão de topo, que define a estratégia, que define qual é a missão, a visão, os valores, é importante que essa informação ela seja comunicada à base da organização, a todas as pessoas que trabalham na organização. E repara, é preciso ter algo que operacionalize essa comunicação. O Balance Scorecard, desse ponto de vista, é muito eficaz, porque permite de alguma forma, essa operacionalização. Isto para dizer assim muito rapidamente e muito resumidamente aquilo que é o Balance Scorecard, não é? Uhum. Ok, está aqui, eu vou fazer aqui um parênteses. Pois, eu parei um bocadinho também para ver algum feedback que possa existir. O Pedro Freitas colocou aqui uma questão que está um bocadinho fora do âmbito deste direto. Não sei, Pedro, se calhar, porque assim, isto é um tema interessante, de que forma é que tu podes... Pronto, eu posso dar aqui algumas ideias. Eventualmente, poderias pensar na criação de um site para colocar, por exemplo, o teu portfólio de trabalho, e eu, conhecendo o teu trabalho, podias eventualmente fazer umas fotografias dos antes e depois dos teus trabalhos na área da restauração na construção civil, e tu poderias eventualmente fazer qualquer coisa de um antes e depois para mostrar para quem visitasse o teu site, ter a noção do teu trabalho. E eventualmente poderias difundir esses conteúdos em 2 ou 3 redes sociais que me parecem interessantes para ti. O Facebook, utilizando, em minha opinião, sobretudo o vídeo, que é o conteúdo favorito do Facebook. O YouTube também pode ser uma excelente ferramenta, uma vez que utiliza bastante o Facebook, o vídeo, aliás, e depois eventualmente também o Instagram. Mas se me perguntasses a que canais é que deverias dar prioridade, em minha opinião, se calhar Facebook e YouTube, dada a predominância do vídeo, e uma vez também são 2 plataformas que são muito interessantes. Depois também poderias eventualmente criar alguns videozinhos de cariz educativo, ou seja, como é que se deve tratar uma parede para não ficar com tanto carucho, como se deve lavar uma parede com carucho, etc, etc. Perceber que tipo de dúvidas é que os teus clientes eventualmente podem ter que resolver, para um dia que vão ao Facebook ou ao YouTube, aliás, sobretudo ao YouTube, ver como é que isso se resolve. Nessa altura até podem não ser teus clientes, mas depois, um dia que tenham um problema mais complicado para resolver, pode ser que se lembrem de ti, porque tempos antes viram um vídeo em que tu explicaste muito bem como é que se fazia uma determinada tarefa relacionada com o teu trabalho. Mas não quero estar agora a monopolizar com a resposta à tua pergunta, por isso aquilo que eu te agradecia, tens aqui o comentário feito, Pedro, eu muito em breve entro em contato contigo, seja aqui ou seja presencialmente, e dou-te umas dicas, mas se calhar também era uma boa, se vocês me prometerem que vai ser uma ação participada, eu posso fazer um direto só com perguntas e respostas para resolver mesmo este tipo de questões, para não estarmos aqui a interromper o nosso convidado, porque o tema hoje é outro e eu acho que é melhor nós aproveitarmos. Ok, Pedro, olha, agradeço-te imenso, mas conversamos melhor sobre isto depois, ok? Não estou todo a fugir à questão, que até já dei algumas dicas. Agora temos aqui outra questão do Nezé, vou colocar a questão no... Ainda relacionado com a missão, deve esta ter um período temporal. Eu diria que normalmente uma missão de uma organização, ela existe, a organização existe com um determinado propósito. Essa missão é um propósito. Ora, é evidente que as organizações não são eternas na sua missão. E digo isto porque, por exemplo, eu não sei se têm noção, mas o primeiro negócio da Nokia não foi fazer telemóveis, como sabem. E a Nokia mudou radicalmente a sua área de atividade para os telemóveis, onde foi muito bem sucedida, até para os eletrodomésticos primeiro e depois para telemóveis. O grupo que é mais conhecido, mais próximo de nós, o Grupo Continente, ou o Grupo Sonai, começou por ser essencialmente um conglomerado da área das madeiras e depois diversificou para os supermercados, etc. E por isso
Na prática, o que significa isto? Significa que as organizações, não sendo eternas, elas não têm uma missão, eu diria, definitiva. Mas, enquanto têm um determinado propósito, enquanto têm determinados objetivos, elas têm que ter uma missão. E essa missão, naturalmente, está associada precisamente à sua situação presente, àquilo que é os objetivos da organização no presente. E, por isso, desse ponto de vista, essa missão não deve ser, eu diria, sistematicamente alterada, deve ser mais ou menos estável para permitir também que as pessoas se sintam, eu diria, não digo seguras, mas que se sintam estáveis também no seu trabalho, nos seus objetivos, e por isso, de facto, há aqui uma estabilidade que é necessária do meu ponto de vista para a missão. Eu acho que dois Cs que aí são muito importantes, a consistência e a coerência, que são extremamente importantes. Se andarmos constantemente a mudar a missão, e se hoje queremos ser os melhores nisto, amanhã queremos ser os melhores noutra coisa completamente diferente, acho que isto baralha extremamente as pessoas e a começar desde logo, como falaste há pouco e muito bem, pelos colaboradores, e não é isso que se quer, digo eu. Passamos então para... Deixa-me só, Marco, se me permites, porque sim. associado à missão existem os objetivos estratégicos. E, normalmente, quando nós falamos de objetivos estratégicos, esses sim têm um determinado período de existência. E, por exemplo, eu posso definir objetivos estratégicos para este ano, para o próximo ano, e posso definir novos objetivos estratégicos para o ano seguinte. E aí sim existe uma alteração. Mas isto tem a ver precisamente com a estratégia que eu implementar na organização. E por isso há aqui, e depois pode ter a ver com questões relacionadas com a própria conjuntura, etc, etc. E por isso, os objetivos estratégicos, sim, eles podem mudar e devem ser, pelo menos, revistos anualmente. Eu digo revistos, podem não ser alterados. Podem alterar, mas podem não ser alterados. O meu objetivo, por exemplo, para este ano pode ser internacionalizar a empresa. Ora, esse objetivo, internacionalizar das mais diversas formas, esse objetivo pode ser continuado no ano seguinte. Ou pode não ser. É uma questão de estratégia da própria organização. Já a missão, como disse há pouco, é muito mais estável. Era só para fazer aqui o paralelo, porque muitas vezes as pessoas acabam por utilizar os objetivos estratégicos ou compará-los à missão, e são coisas totalmente distintas. Exatamente. Bem, vamos então passar agora para o próximo tópico, que é, suponho que seja este. É as próprias perspectivas, aliás, tens aí a perspectiva financeira, há as outras, eu vou falar das outras também. Elas vão entrar a seguir, também estão aqui. Ok, está bem. Tive que separá-las. Ok, tudo bem. Pronto, a perspectiva financeira do Balance Scorecard e entendendo aqui o Balance Scorecard como uma ferramenta de medição e gestão do desempenho organizacional, a perspectiva financeira é aquela que, de alguma forma, assegura a sustentabilidade financeira da organização. Por exemplo, indicadores como a rentabilidade dos capitais próprios, a rentabilidade das vendas, tudo isso são indicadores fundamentais para a própria organização perceber se é sustentável ou não financeiramente. Claro que a perspectiva financeira, no caso das organizações com fins lucrativos, é a perspectiva mais importante, como é evidente, não é? Agora, não podemos esquecer que há outras perspectivas, e essas perspectivas que estão também relacionadas com a perspectiva financeira, elas acabam por contribuir de forma decisiva, do meu ponto de vista, para o desempenho financeiro. Se puderes colocar aí as outras, então era conveniente. Por exemplo, a perspectiva do cliente, que é a perspectiva que permite também ter uma noção daquilo que é a relação com o cliente. Por exemplo, nem só, reparem, o que acontece muitas vezes é que as empresas preocupam-se com a rentabilidade do seu capital próprio, por exemplo. É um indicador muito importante, o resultado líquido, etc. Mas a verdade é que é muito importante também saber o grau de fidelização dos nossos clientes. E aí já entramos muito na área do marketing. O marketing tem um papel aqui absolutamente fundamental. Perceber, por exemplo, o grau de satisfação dos nossos clientes. E não são indicadores financeiros, são indicadores não financeiros. Mas esses indicadores não financeiros, aliás, o Balance Scorecard tem também essa característica de permitir a coexistência de indicadores financeiros e não financeiros, permite precisamente chegar a informação que é absolutamente decisiva para as organizações e só para o seu desempenho financeiro. Ou seja, eu tenho, e reparem, só numa perspectiva muito simples,
se eu tiver um grau de satisfação dos clientes elevado, naturalmente que eu vou, muito provavelmente, ter mais vendas a esses clientes, porque eles estão satisfeitos e vão continuar a comprar. Ora, tendo mais vendas a esses clientes, eu naturalmente vou ter, por consequência, um melhor desempenho financeiro. Ora, esta perspectiva do cliente acaba por estar também alinhada com a perspectiva financeira. E depois temos outra perspectiva. Não sei se queres fazer alguma questão, Marco. Sim, claro. Diz, Marco. Tu interrompe-me à vontade, estás à vontade. que tem a ver com o time value, como é que se chama? Nunca me lembro disso. É o tempo de vida de um cliente. Se por um lado este tipo de lógica de perceber se está fidelizado ou não, permite-nos ver quanto tempo e convém que a duração, a ligação que existe entre um cliente e uma organização seja o mais longa possível e o mais rentável possível. E isto de termos um indicador que um cliente está satisfeito com o nosso negócio, indica por um lado que ele possivelmente vai comprar durante mais tempo, possivelmente também vai nos comprar mais vezes e com um valor de compra, ou chamemos de um carrinho de compra, chamemos assim, mais alto. Ou seja, por exemplo, eu em vez de comprar o produto A que custa X euros, posso comprar o produto B que é um pouquinho mais caro, mas como eu estou fidelizado com a marca, acredito na empresa e até acho que se o produto A é bom, o B é melhor ainda, não me importo de pagar mais um pouco porque sei que vou ser bem servido. E depois há aquela questão que é extremamente importante, que é ele vai recomendar-nos. Ou seja, eu costumo dizer que não há melhor publicidade que um cliente satisfeito. E se nós temos aqui indicadores claros que os nossos clientes estão satisfeitos e fidelizados e nos estão a comprar e compram cada vez mais vezes e cada vez compram mais, digamos assim, é extremamente provável que eles nos indicam e nos tragam mais clientes iguais a eles, que isto é uma coisa também importante. Ou seja, clientes que possivelmente vão ter um histórico de compra igual. E isto é ouro. Sem dúvida, Marco. Não, aliás, totalmente de acordo. A questão, muitas vezes, um indicador acaba por possibilitar não só uma relação desse cliente, mas uma relação de outros potenciais clientes. Exatamente. E como tu sabes, e muito bem, angariar um cliente novo é muito caro, não é? Por isso, se conseguirmos esse trabalho de forma gratuita através da recomendação de outros clientes, naturalmente que isso é uma poupança significativa e também hoje em dia nós vivemos num mundo de recomendações. Aliás, praticamente hoje escolhe-se as viagens, os hotéis pelas recomendações que os outros fazem ou pelos comentários que fazem sobre isso, sobre essas experiências e de facto as pessoas valorizam muito os testemunhos e as recomendações dos seus pares. É absolutamente decisivo que as organizações tenham isso em consideração. Muitas delas ainda hoje, eu diria que têm aqui um problema para resolver. E aqui a tua área em particular é absolutamente decisiva para ajudar as empresas. Parece bem. Então vamos agora para o segundo, este tópico. O que é a perspectiva interna. A perspectiva interna ou a perspectiva dos processos internos tem a ver com a eficiência da utilização de recursos dentro da organização. Ora, é evidente que uma organização precisa de ser eficiente, precisa de trabalhar os recursos da forma mais eficiente. E quando falamos de recursos, podemos estar aqui a falar da utilização de recursos financeiros, por exemplo, dos equipamentos, das máquinas, etc. Mas também estamos a falar dos recursos humanos, a eficiência dos recursos humanos. É impressionante normalmente o que acontece em determinadas organizações por ineficiência dos próprios processos. Às vezes a culpa não é das pessoas, a culpa é da forma como os processos estão implementados nas organizações. As empresas, reparem, e aqui o Balance Scorecard tem uma importância, eu diria também relevante, que é, às vezes consegue-se obter informação a partir do testemunho, a partir do contributo de colaboradores, que estão muitas vezes no terreno, para melhorar esses processos. Há empresas que têm, por exemplo, caixas de ideias, não é? Ou caixas de sugestões, para as pessoas darem ideias de alteração de processos que são muitas vezes fundamentais.
Estamos a falar, às vezes, de organizações com milhares de colaboradores, em que, se calhar, uma alteração num determinado processo pode poupar à empresa muito dinheiro. E isto é absolutamente decisivo. A empresa deve ter também uma preocupação com esse tipo de questões. E repara, há uma coisa que é fundamental. Se eu conseguir, imagina, um tempo de entrega, uma redução do tempo de entrega a um cliente que seja uma semana, em vez de entregar em 3, vamos imaginar, entrego em 2 semanas, por uma eficiência do processo, o que é que vai acontecer provavelmente ao meu cliente? Ele vai ficar mais satisfeito. O que é que vai acontecer a clientes satisfeitos? Vão comprar mais. O que é que vai acontecer se comprarem mais? Vão aumentar naturalmente os resultados e certamente que vamos ter um melhor desempenho financeiro. Mais uma vez aqui a interligação que existe nestas várias perspectivas. A perspectiva interna assume-se aqui como uma área absolutamente fundamental das organizações, na medida em que permite depois também, no limite, obtermos também um melhor desempenho financeiro. E agora trazendo a minha colherada, pegando no exemplo que tu deste, se por um lado é possível que o cliente fique mais satisfeito, eu quero acreditar que vai trazer outros clientes para quem a entrega em 2 semanas é algo crítico e fundamental e é importante. E outra coisa que nós temos de ter em consideração, e voltando mais uma vez isto para a minha área do marketing, que é o contacto que nós temos crucial com o cliente em relação aos nossos produtos é o preço. Ponto. Se nós não estamos a otimizar o processo e não estamos a fazê-lo o mais, digamos assim, barato possível para a organização, nós sabemos que isso se vai refletir em muita coisa. Sem dúvida. Ou vamos ter um preço mais alto, ou vamos ter um produto menos rentável, etc, etc, etc. Daí isso é muito importante que nesta situação em concreto esteja tudo feito ao milímetro, de maneira, por um lado, porque às vezes, e se estivermos a falar, por exemplo, no mercado business to business, entre empresas, uma diferença de meia dúzia de cêntimos num negócio pode significar produzir muita coisa ou não vender. Assim como a questão do tempo pode ser importante, também pode ser a questão de meia dúzia de cêntimos para um negócio de unidades, que se vendam muitas unidades, uma questão de cêntimos às vezes pode ser decisória em vender-se ou não, assim como a margem de lucro que vamos ter, etc. Daí isso é muito importante. E outra coisa que também é muito importante e que tu falaste, esta questão de nós darmos aos nossos colaboradores a habilidade de eles darem a opinião, serem ouvidos, implementarem as ideias que eles dão e isso traduzir-se em melhorias para a empresa, é muito, em minha opinião e na opinião de muita gente que estuda isto melhor que eu, é mais importante este fator do que, por exemplo, subirem-lhe o salário em meio de euros por mês. Por isso, é algo em que se deve pensar. Ora bem, temos aqui a Paula Sousa. Olá, boa noite, Paula. Obrigado pelo contributo. Muito bem-vinda, Paula. Ora bem, eu se calhar ia colocar aqui o comentário da Paula no ecrã para tu poderes ver, Paulino. Sim. Também está um comentário grátis. A implementação de sistemas de gestão da qualidade nas empresas é também cada vez mais uma forma de promover a melhoria contínua das organizações e de monitorizar através da participação de todos os ativos e envolvimento de toda a estrutura organizacional. Sem dúvida, Paula, eu diria que a implementação de sistemas de gestão da qualidade é precisamente uma das formas de melhorarmos a perspectiva interna, dos processos internos. Aliás, os sistemas de gestão da qualidade encontram-se aqui nesta perspectiva colocados. É através, e reparem, e também aqui eu queria dizer o seguinte, em muitas empresas, para muitas empresas, a implementação de sistemas de gestão da qualidade é mais um objetivo, eu diria, de visualização, de ego. De ego, exato, muitas vezes de ego, exatamente. E muitas vezes do género, eu consegui, agora eu sou melhor do que o outro, etc. Pronto, é evidente que os sistemas de gestão da qualidade devem servir para melhorar os processos nas organizações. E esses processos, só faz sentido implementar sistemas de gestão da qualidade, do meu ponto de vista, se eles forem efetivamente trazerem valor acrescentado para a empresa. Se trouxerem valor acrescentado para a empresa, se a empresa melhorar os seus processos e, com isso, naturalmente, melhorar também a relação com o cliente e melhorar o seu desempenho financeiro, faz sentido. Se não for assim, não faz muito sentido. Há muitas empresas que, basicamente, os sistemas de gestão da qualidade servem apenas na semana anterior à auditoria e andam todas preocupadas com fazer
fazer determinado tipo de processos ou de atualizar determinados processos para poder depois mostrar ao auditor. Ora, isso não faz sentido. Não faz sentido fazer de conta, eu diria. É evidente que implementar sistemas de gestão da qualidade, aliás, os sistemas de gestão de qualidade estão muito interligados com a própria filosofia do Balanced Scorecard. Aliás, nomeadamente ao nível da visão, da missão, dos valores, têm que ser definidos também para um sistema de gestão da qualidade. E aqui é absolutamente decisivo, do meu ponto de vista, que se utilizem sistemas, sejam certificações ou não sejam, mas sistemas que permitam a melhoria dos processos. Há muitos exemplos, há os sistemas da ISO 9001, há o Six Sigma, há um conjunto de ferramentas. Aliás, agora há muitos sistemas de qualidade, de gestão da qualidade, até gestão da qualidade total, por exemplo, que já pressupõe aqui um conceito global para a organização, etc, etc. E por isso, sem dúvida que são, eu diria, totalmente de acordo com a Paula em relação àquilo que é o papel dos sistemas de gestão da qualidade nas organizações. Uhum. Eu ia pegar aqui num exemplo que às vezes também vejo muito, que às vezes usam estas certificações. Eu recordo-me que uma vez, em tempos, trabalhei numa empresa que o fetiche deles era ir a concursos, concorrer a coisas, e perdiam imenso tempo, distraíam-se com os concursos, quando com esta situação eles perdiam, apesar de, pronto, isto da questão da qualidade, é outra dimensão, mas de certa forma também o problema é o mesmo, ou seja, nós focámos-nos em ir a concursos para ganhar prémios, para não sei o quê, e muitas das vezes nós pensamos assim, mas neste concurso, quem nos avalia, o facto de ganharmos vai-nos trazer mais clientes, vai-nos dar visibilidade junto daquelas pessoas que são nossas clientes, vai tornar o nosso negócio melhor, etc, etc. Por isso, às vezes nós temos que ter muito cuidado quando entramos por estas questões que são mais de cariz de ter um diploma, ou de ter um selo, ou de ter um prémio, uma taça, e ver efetivamente, e daí também isto ser importante, esta questão da qualidade, de que forma é que isto vai melhorar a minha empresa de forma efetiva, de que maneira é que a vai tornar melhor aos olhos dos nossos clientes, de maneira é que a vai tornar mais eficiente, mais eficaz. Isto sim é importante. Agora, tudo o que seja para ter um selinho de qualidade ou coisa do género e que não aporte nenhum valor concreto e objetivo para a empresa, eu sou um bocado resistente a este tipo de abordagens, e é um pouco aquilo que tu estavas a dizer. Sim, pronto, sim. Agora concordo também. É preciso ser um pouco mais pragmático, muitas vezes. Exatamente. A questão do pragmatismo aqui é fundamental, porque é evidente, eu diria também, só complementando aquilo que tu disseste e concordando totalmente, eu diria que muitas vezes as empresas preocupam-se com a sua aparência e não com aquilo que é o seu conteúdo. É importante gerir estas duas situações, em todos os casos, e nas empresas em particular. Sim. Seguimos? Seguimos. E estamos agora na última perspectiva, que é a perspectiva da aprendizagem e crescimento, que aliás acaba por ir ao encontro muito daquilo que estavas a falar há bocadinho, relativamente aos colaboradores e à importância dos colaboradores na organização, dos recursos que a organização deve dispor, e os colaboradores é o principal recurso que a organização tem, e também os recursos tecnológicos, os recursos, os equipamentos, etc. E para além disso, é importante aqui, e eu diria que um ponto fundamental nesta perspectiva é nós prepararmos convenientemente os nossos colaboradores. Eu não sei se conheces uma frase daquele senhor da Virgin. O Richard Branson. Eventualmente, não sei. Ele dizia assim, aliás, perguntaram-lhe uma vez assim, mas então o senhor preocupa-se tanto em informar os seus colaboradores, e se eles saem? Conheço. Essa frase já foi atribuída a várias pessoas. Outra quem foi? Eu já julgo que sei, mas já vi alguns atribuídos ao Zig Ziglar,
que também não me espanta, porque efetivamente também é um pensador nestas coisas. Pois, mas continua, já sei o que vais dizer e para mim faz todo sentido. Não, a questão do jornalista que lhe perguntou, que fez a pergunta foi, e se eles saem? Realmente, analisando a questão deste ponto de vista, quer dizer, nós estamos a investir nos colaboradores e depois eles saírem é complicado. Mas ele deu uma resposta muito simples. E se eles ficam? Se eles ficam, dando formação, e não dando formação, e se eles ficam, não é? Quer dizer, na prática, eu diria que aqui é problemática nós termos pessoas não qualificadas na nossa organização. A frase é mesmo assim: pior do que dar formação a um colaborador e ele sair é não dar formação e ele ficar. Exatamente. É isso. É isso mesmo. E ele ficando... Sim. Não, era isso. Não, é isso, porque se ele ficar sem formação, naturalmente vamos ter problemas, por exemplo, ao nível dos processos, vamos ter problemas de pessoas pouco eficientes, de que não são capazes de evoluir a nível até de novas tecnologias, etc. E por isso, aqui na formação, eu acho que é absolutamente decisivo para as organizações. Existe em Portugal, como tu sabes, uma obrigatoriedade de formação para os colaboradores, mas, por um lado, nem todos cumprem, não é? Como se sabe, infelizmente, e depois, muitas vezes, a formação que é dada é uma formação para cumprir a legislação. Calendário. Ora, muitas vezes nem sequer se avalia as necessidades efetivas do próprio colaborador, que são muitas vezes diversas. Podemos estar a falar de necessidades tecnológicas, mas também podemos estar a falar de formação a nível interpessoal, de comportamento organizacional. Soft skills hoje em dia são fundamentais nas organizações. E por isso, aqui a questão muitas vezes tem a ver com esta preparação das pessoas para serem mais produtivas, serem mais capazes, melhorarem os processos, naturalmente, e aqui mais uma vez fazendo aqui a ligação, melhorando processos, são capazes de ser mais eficazes para com o cliente fica mais satisfeito compra mais e naturalmente vai permitir melhor desempenho financeiro. Mais uma vez aqui a ligação das perspectivas que permite no limite do circuito, basicamente, no limite termos um melhor desempenho financeiro da organização, não é? Uhum. Então, agora há pouco eu lembrei-me disto quando estávamos a falar da fase da cultura, e é que um aspecto crucial que também eu acho que ainda não é tratado com o cuidado que deveria ser, que é o recrutamento. Sem dúvida. Nós sabemos como é que as coisas funcionam e isto cria desde logo um problema, porque nós não sabemos, por um lado, não há um conhecimento completo por parte do potencial recrutado, digamos assim, de como é que a empresa funciona, é assim um bocado metido às 3 pancadas lá para dentro e depois a coisa não funciona, e depois também não há por parte da empresa a real consciência se efetivamente aquela pessoa é ou não aquela que estão a precisar naquele momento para determinada função, e isto causa muitos constrangimentos e muitos problemas e etc. E depois também essa questão, eu coloco sempre o desafio numa perspectiva destas, que em relação ao estarmos a dar formação aos nossos colaboradores e eles irem embora e etc., eu ponho sempre a perspectiva desta forma, que é, do ponto de vista da atratividade de recursos humanos e de talentos, qual será a empresa mais aliciante? É aquela que não tem o mínimo de preocupação em dar formação aos seus colaboradores, em valorizá-los, em torná-los melhores, torná-los mais competentes, mais apetecíveis ao mercado, ou é aquela que efetivamente investe nisso, investe em ter os colaboradores com as suas competências otimizadas, maximizadas e tirar, de certa forma, o máximo partido de cada um deles. Eu quero acreditar que nas franjas, como é evidente, haverá um ou outro que terá vontade de sair, como é evidente, porque o mercado neste momento é enorme e nós temos, digamos assim, propostas de todo lado. Mas eu quero acreditar que se uma empresa se preocupar e empenhar afincadamente em dar as melhores condições aos seus colaboradores, quer de explorarem ao máximo o seu pessoal, o seu potencial, quer dar-lhes ferramentas para eles
aprenderem mais, fazerem mais coisas. Eu quero acreditar que isso é uma excelente forma, é uma excelente história que se está a contar para atrair os colaboradores mais competentes. Porque eu falo por mim, agora estou noutra lógica, é evidente, mas eu sou um apaixonado por aprender e gosto muito dos ambientes em que me permitem, digamos assim, expressar-me, se é que me faço entender. E eu estaria mais interessado em trabalhar numa empresa em que me pudesse expressar do que naquela em que eu teria que ser mais um carneiro. E eu acredito que é daí, aliás, nós temos aí exemplos disso, como o caso da Google e Facebook, etc., em que são um bocado apologistas disto que eu estou a falar, e tu também. Eu acredito que... O que acontece é que é verdade, é que as empresas florescem, elas estão aí com um potencial enorme, e depois nós sabemos, hoje em dia, o que significa, por exemplo, alguém que esteja a estudar na área de informática ou noutra área qualquer, o que significa, em termos de sonho de trabalho, trabalhar em alguma destas organizações. Eu acredito que é um bocado por aí, assim como, por exemplo, usando o modelo do futebol, eu acho que toda a gente quer ir para aquelas equipas que têm melhores escolas de futebol, que têm melhores condições, que têm maior visibilidade e a probabilidade de quererem sair de lá é muito menor do que se não derem estas condições, e depois, inerente a isto, são os resultados. Ou seja, é mais provável que as boas equipas que têm os melhores jogadores ganhem mais vezes do que as que não têm tão bons jogadores e não têm tão boas condições. Já agora, Marco, deixa-me só dar aqui uma chega, um exemplo. Há uns tempos atrás falei com um colega meu que tem uma empresa na área tecnológica e ele estava-me a dizer que era muito difícil contratar pessoas, engenheiros na área da programação, na área da engenharia informática. E estava-me a dizer que era muito difícil conseguir porque não existem, de facto. Há muitas empresas neste momento que vêm para Portugal, multinacionais, que acabam por arrecadar todos esses recém-licenciados. No caso, por exemplo, da Faculdade de Engenharia, a experiência é que no segundo ano eles já estão todos contratados, ainda não acabaram o curso. E é qualquer coisa que dá que pensar. E ele estava a dizer que teve, e isto é curioso, porque ele diz, eu tive que mudar de instalações para criar condições para poder contratar pessoas. E eu, mas o que é que tiveste que fazer? Tive que ter umas instalações muito maiores para ter um espaço de lazer para eles poderem utilizar quando quiserem, porque eles dão muito valor a isso. O facto de terem uma mesa de matraquilhos ou uma mesa de ping-pong ou sei lá, um espaço para poderem cozinhar, um espaço para poderem estar, etc., é muito valorizado pelos colaboradores e nesta área em particular. Não é questão do dinheiro, porque de facto o dinheiro é uma componente de motivação, mas não é a única. E ele disse-me claramente que neste caso em particular as instalações eram absolutamente decisivas para poder permitir ter essas condições. Por isso, eu diria que muitas vezes, e também alinhado com aquilo que tu estavas a referir, hoje em dia nós não podemos pensar que conseguimos motivar as pessoas apenas com mais dinheiro. Às vezes, eu diria já, há estudos científicos nesse sentido, de que até pode ter o efeito contrário, ou seja, em vez de motivar, desmotivam as pessoas de terem mais remuneração. É importante motivar com outras formas também. Eu diria que, complementarmente, a formação é uma delas, permitir que as pessoas evoluam em termos de formação, ter as condições no local de trabalho que permitam que as pessoas estejam satisfeitas. E aqui já agora ligando aqui à perspectiva que estamos a falar, um dos indicadores absolutamente fundamentais é precisamente a satisfação dos colaboradores. Colaboradores satisfeitos, naturalmente, permitem uma maior estabilidade da organização, permitem uma maior probabilidade também em termos de recursos, serem mais otimizados, em termos de eficiência, etc. E isso vai, naturalmente, permitir à empresa ser melhor sucedida. É eficaz se investirmos nos colaboradores, nas várias formas, naquilo que eles pretendem, efetivamente, naquilo que eles sentem como necessidade. É engraçado porque, às vezes, as necessidades das pessoas, dos colaboradores, não são assim nada difícil de satisfazer. Eu, no outro dia, tive uma experiência em que perguntaram aos colaboradores o que é que eles gostariam de ver melhorado na organização. E sabes o que é que eles pediram? Uma torradeira, por isso estás a ver.
Queria uma torradeira só, mais nada. Quer dizer, é interessante, mas é para veres que não é preciso muita coisa para ir ao encontro das necessidades e daquilo que as pessoas valorizam, de facto. E depois há aí outra questão que é, pronto, a questão dos colaboradores estarem... Há um especialista na área do atendimento americano, Shep Hyken, recomendo que o acompanhem. O Hyken é com Y, H-Y-K-E-N. Ele diz que os gestores das empresas, os chefes, os diretores, essas hierarquias todas devem tratar os colaboradores como querem que eles tratem os clientes. E isto é um mantra muito interessante. Uhum. E depois também há aqui uma questão que eu sou, aliás, foi uma das minhas previsões, digamos assim, para 2018, ou uma das minhas... Eu não chamaria tanto previsões, eu diria que é uma obrigação, e para mim é o facto de cada vez mais as empresas se virarem para o lado social. E um dos itens, digamos assim, que está inerente a esta questão social é precisamente, imaginemos a forma como uma empresa trata os colaboradores, a todos os níveis. É algo que vai, de certa forma, ser sufragado pelo público. Ou seja, se eu sei que uma empresa trata bem os clientes, os seus colaboradores, que também são clientes internos, que às vezes nós esquecemos disso, mas do ponto de vista técnico e académico, um colaborador é um cliente interno de uma empresa. Se ele é bem tratado, se há a possibilidade dele crescer, dele dar o melhor de si, de se tornar, estar satisfeito, é uma história que vem para o exterior, e nós temos que pensar que estas realidades de redes sociais e mesmo o passo à palavra, etc., aos olhos do público, seja ele qual for, eu quero entender que cada vez mais isto vai ser uma componente valorizada, e terá que ser, eminentemente. Daí também ser importante, desta perspectiva, nós temos a consciência que a forma como uma empresa trata, cuida os seus colaboradores é fator que, de futuro, cada vez mais vai ser valorizado pelo seu público, pelos seus clientes. Daí ser muito importante pensarmos nisto. Sem dúvida. Aliás, eu acho que é uma realidade atual neste momento. Sim, cada vez mais. Não sei se de quem nos está a ouvir, já agora manifestem-se para nós sabermos que vocês estão acordados, se calhar estão a dormir aí com o computador no colo. Manifestem-se, por favor, para nós sabermos que vocês estão aí desse lado. Não sei se há alguma dúvida que queiram colocar, alguma observação, algum comentário, estejam à vontade, por favor. Não sei, passamos já para o último tópico, Paulino? Sim. Se alguém, entretanto, quiser trazer uma chega, esteja à vontade. Que está, de facto, relacionado com os anteriores, aquilo que são os mapas estratégicos de uma organização. Apareceram os mapas estratégicos, só para fazer aqui um enquadramento histórico, apareceram num dos últimos, ou dos mais recentes, das recentes obras dos autores do Balance Scorecard, e o que falam os mapas estratégicos é que permitem precisamente a relação ou inter-relação entre os objetivos das várias perspectivas. E por isso, o que nós temos aqui é uma interligação, uma inter-relação e uma conexão próxima entre objetivos de várias perspectivas. Basicamente, aquilo que significa isto é que nós podemos, por exemplo, intervindo, tomando iniciativas numa determinada perspectiva, ela pode ter consequências nas outras três. E nas outras três que depois acabam por, no limite, melhorar o desempenho organizacional e, no caso financeiro, da própria organização, se for uma organização com fins lucrativos. Ora, a título exemplificativo, se nós, por exemplo, aumentarmos ou investirmos na formação dos nossos colaboradores, o que é que vai suceder? Vai suceder que eles vão ficar mais preparados e muitas vezes os colaboradores mais preparados, eles possibilitam uma maior eficiência na utilização dos recursos. Eu vou fazer aqui um parênteses só para dar um exemplo que se passou comigo há uns anos atrás. Este exemplo é muito, eu diria, chocante, pode ser chocante. Tem que pôr a bolinha. É melhor, eu vou fazer a bolinha de lado. Não sabe, porque eu quando trabalhei numa das instituições públicas, neste momento trabalho numa instituição pública, como sabes, SCAP, mas
quando era colaborador numa organização da área do Ministério da Saúde, eu tive uma... Ok. Eu tive uma experiência que eu diria que pode ser considerada de terceiro grau, ou qualquer coisa do género. E então foi o seguinte, eu vou contar a experiência muito rapidamente. Eu estava a coligir determinados indicadores financeiros, informação financeira, e o que acontece é que eu precisava de informação de um determinado departamento. E a pessoa responsável por esse departamento era uma pessoa já com uma certa idade, mas que tinha essa informação que eu pedi para me ceder. A informação tinha basicamente um conjunto de itens com valores. Eu precisava de saber qual era o custo daqueles valores. Entretanto, eu pedi aquela informação ao início da manhã, pensei que passado meia hora tinha essa informação, cheguei à hora do almoço e ainda não tinha a informação. E eu estranhei como é que é possível ainda não ter recebido a informação. E o que é que acontece? A pessoa em causa... eu liguei para a pessoa em causa e perguntei, olha, mas aconteceu alguma coisa? Teve que ir fazer outras coisas e não pôde entregar? Não, doutor, eu estou aqui muito aflita porque eu ainda não consegui dar-lhe informação porque eu estou aqui a fazer as somas dos valores e nunca me dá certo. E eu, está a fazer as somas dos valores? Mas onde é que está a fazer as somas dos valores? Estou a fazer aqui numa máquina de calcular. E eu disse, mas não está a usar o Excel? Eu estou a usar o Excel, mas e não fez as somas no Excel que é automático? O Excel dá para fazer somas automáticas. Pronto, ok. Isto, se me contassem isto, eu também me ria assim e não me acreditava, Marco, mas acredito. Não, acredito que já vi situações dessas. Pronto, e eu quando experienciei isto, eu digo sinceramente, eu fiquei chocado, na altura fiquei chocado. E de facto uma pessoa que aliás ela depois disse, eu uso o Excel, mas é só para fazer os quadrados para ficar bonito, não é? Basicamente era para isso que usava o Excel. E eu, pronto, não preciso saber mais nada. Mas isto só para dizer que pessoas muitas vezes, repara, nós temos exemplos, não só na administração pública, mas temos exemplos de perda de eficiência muito elevada. E se eu tiver pessoas formadas, bem formadas em relação a determinadas temáticas, eu posso claramente diminuir tempos de trabalho. Eu posso ser capaz de fazer mais coisas em menos tempo. E isso vai melhorar os meus processos internos. Claro que ao melhorar os meus processos internos eu vou ser mais eficaz com os meus clientes. Daí esta inter-relação entre perspectiva de aprendizagem e crescimento na base, depois perspectiva dos processos internos e, naturalmente, depois a perspectiva do cliente. Melhorando a minha relação com o cliente, sendo mais eficaz na venda, eu vou, naturalmente, depois ter maior número de vezes esse cliente a comprar-me. Claro que isso vai melhorar também a minha relação e o meu desempenho financeiro. Daí que é muito importante para as organizações, quando definirem objetivos dentro da própria organização e nas várias perspectivas, ter a preocupação da inter-relação que existe entre esses vários objetivos. Porquê? Porque vão permitir, precisamente que no limite, e estamos a falar, no caso das organizações com fins lucrativos, num limite que melhorem o seu desempenho financeiro. Okay? Por isso, estes mapas estratégicos têm essa grande vantagem, que é, obrigam a pensar a organização numa perspectiva, eu diria, com o fim em mente, não é? Quer dizer, nós antecipadamente já estamos a pensar porque é que eu vou fazer mais formação às pessoas? Porque isto, até chegar ao ponto final, que é o fim de melhorar o meu desempenho financeiro. Basicamente, é esta questão. Eu até te diria mais, há uns tempos atrás tive uma experiência também elucidativa relativamente a esta questão da produtividade. Mas foi com PowerPoint. Diz? Não foi com PowerPoint. Não foi PowerPoint. Olha, e foi numa situação de férias. Vê lá, uma pessoa que, por defeito de fabrico, entre aspas, ou de formação, que está sempre a pensar nos custos e na gestão, mesmo em férias. Vê lá. Eu já vi qualquer coisa do género. Ok, pronto. Isto só para te dizer que estava eu em Amsterdão, precisamente, e fui fazer lá uma visita naqueles canais principais lá da cidade, de barco,
E o que é que acontece? O senhor que estava a tirar os bilhetes era o mesmo que estava a deixar-nos entrar para dentro do barco e era o condutor do barco, ou seja, ele fazia tudo, o senhor fazia tudo. E eu achei curioso, não é? Quer dizer, a mesma pessoa fazia todos esses trabalhos. E curiosamente, no verão seguinte, estive no Algarve e fui fazer uma visita de barco, também no Algarve, que tinha tudo parecido com essa, que era a pessoa que tirava os bilhetes, tinha alguém a assistir a tirar os bilhetes. Depois havia uma outra pessoa que estava na entrada do barco e depois, dentro do barco, havia 2 assistentes e mais um assistente mais o condutor do barco e mais um assistente do condutor do barco. E eu olhando para estes 2 exemplos, parece que não tem nada a ver, mas repara, às vezes nós queixamos-nos, porquê é que aqueles senhores do Norte ou da Europa do Norte ganham 3 vezes mais do que aquilo que nós ganhamos? E depois eu vejo estes exemplos. Eu agora não vou comentar, como é evidente, mas isto é só para reflexão, não é? Como é evidente, isto não é para generalizar, mas é para ver como pequenos exemplos demonstram que muitas vezes não tem a ver muitas vezes com as pessoas, tem a ver com a forma como as pessoas são organizadas, são colocadas, como os recursos humanos, no caso, são geridos. E, de facto, numa forma muitas vezes pouco eficiente, não é? Ainda há muito trabalho a fazer em relação a isso, e eu falo por experiência própria que um dos problemas que eu acredito... Eu não sei se aqui há uns anos eu organizei as jornadas de marketing e eu estava lá na equipa, não? Mas não quero pensar que fui eu sozinho, que é evidente que não fui. Mas eu recordo-me que um dos convidados era de uma empresa, a Y Dreams, e ele falava de certa forma que era o... Eu não sei se ele lhe chamou, mas eu chamo, que era o ciclo da mediocridade, que é uma coisa que eu acho que ainda afeta um pouco as empresas em Portugal, que é o medo que eu tenho de quem eu contrato seja melhor do que eu, seja mais inteligente que eu, seja mais competente que eu. Tenho medo que me passe a perna, que me vá, como se diz na gíria, comer de cebolada. E então o que é que ele explicou? É que o dono, por exemplo, para os lugares de chefe, não vai contratar alguém tão bom como eu. Então vou contratar um tipo mais fraquinho do que eu, digamos assim. O chefe, de seguida, vai entrar na mesma lógica. Ou um diretor, chamemos assim. Vou contratar alguém que não seja tão inteligente como eu, ou que não seja tão bom. Vou contratar alguém que seja mais fraquinho. E contrata um chefe que seja mais fraquinho. O chefe vai contratar um subchefe na mesma lógica. E por aí vamos. Ou seja, aqueles colaboradores que eventualmente, e há esta realidade, que muitos deles são contacto com o cliente, são... acho que é fácil de perceber que tipos de pessoas serão. E agora pergunto-me que resposta é que estas pessoas vão dar, por exemplo, no contacto com o cliente. Há este ciclo da mediocridade, chamemos-lhe assim, que é algo que eu acredito que nos impede muitas coisas. Já dizia o Steve Jobs que uma das coisas que ele gostava de fazer era contratar pessoas mais inteligentes do que ele para lhe dizer o que é que haviam de fazer. E a grande realidade é que nós, e eu falo por mim, eu às vezes as pessoas querem me contratar para consultor para me dizer o que é que eu tenho que lhes dizer, ou coisa assim do género, ou para lhes dizer o que eles querem que eu lhes diga. Que eles querem ouvir, não é? Exatamente. E na maior parte das situações eu não estou a ver que vai ser isso que eu vou fazer e é uma complicação. Mas acredito que um dos grandes trabalhos será este, porque... não nos vai servir de muito, ainda por cima, cada vez mais a quantidade de gente que está formada é maior, não nos vai servir de muito nós termos uma população formada e capacitada se não for para que as pessoas possam extrair delas próprias o máximo potencial. E depois também há aqui um estigma que eu ainda no outro dia estive a falar para miúdos de uma escola superior aqui de perto. E eu disse-lhes que eu entendo que, e se calhar tu também tens esta consciência, até porque tu estás constantemente em contacto com os estudantes, que é aquela velha coisa que eles dizem quando vão a uma entrevista de emprego ou coisa do género. E então, quais são as perspectivas aqui na empresa? É uma das coisas que eu quero, eu venho para aqui para aprender. E eu disse-lhes, vocês quando vão para uma empresa não vão para aprender. Aprender é na escola, não é? Exatamente.
É evidente que é inerente do ser humano, digamos assim, que onde está, aprende. Eu acho que faz parte. Agora, quando nós vamos para uma empresa, nós não podemos dizer que vamos para aprender, não, nós vamos para ser mais-valias, para resolver problemas. E eu quero acreditar que a partir do momento que nós começarmos a assumir isto perante alguém que está à nossa frente e nos quer contratar, é verdade que em muitas situações isto pode assustar as pessoas e pode dizer, olha, estes sabem para aqui, quem manda mais do que eu. Pode ser isto. Mas também quero acreditar que cada vez mais vai ser disto que quem estiver a recrutar está à espera. De pessoas que queiram fazer a diferença. E depois também, e voltando àquela questão que falámos há pouco, questões culturais, também pode ser um crivo, digamos assim, que eu, enquanto candidato, tenho que fazer, porque eu também tenho que decidir onde é que eu vou trabalhar. Claro, evidente. E é uma das coisas que às vezes as pessoas se demitem. Põem toda a capacidade de decisão do outro lado, quem vai recrutar. Eu, às vezes, enquanto candidato, também tenho que fazer este exercício. Eu vou-me sentir bem aqui. Claro. E eu acho que as pessoas ainda se demitem um pouco deste papel, que é muito importante. Porque é uma coisa que eu falo, nós passamos tempo demasiado no trabalho para correr, para darmos a validade a isso de não sermos felizes. Sem dúvida, totalmente de acordo. Eu diria até acrescentando um bocadinho e corroborando as tuas palavras, eu acho que é absolutamente fundamental que as pessoas escolham precisamente onde querem trabalhar. Aliás, há exemplos muito bem-sucedidos de pessoas em organizações que foram elas que escolheram aquela organização e não desistiram enquanto não conseguiram entrar naquela organização. E isso eu acho que são exemplos fantásticos. Acho que é dessas pessoas, essas pessoas fazem a diferença dentro de uma organização. Claramente. E realmente é fundamental. Nós não podemos demitir-nos, como estavas a dizer bem, demitir-nos dessa ambição, desse querer e aparecermos nas organizações para resolver problemas. De facto, os empresários não querem ninguém que vá para lá. Sabes que uma vez, só agora a título de curiosidade, eu quando comecei a trabalhar, achei que eram, para mim, uma das primeiras experiências que eu tive foi encontrar lá falhas no sistema. E encontrei falhas graves. E achei que fiz uma grande coisa. Quando disse ao meu diretor financeiro que tinha encontrado aquelas falhas e que tínhamos que corrigir, ele ficou todo chateado, não é? Quer dizer, em vez de valorizar o meu trabalho, que foi um trabalho de... Porquê é que ele ficou chateado? Provavelmente ficou chateado pelas falhas existirem também, mas a questão aqui tem que ir mais além. Eu não posso só encontrar falhas, eu tenho que apresentar possíveis soluções. Claro. E, de facto, no meu início de carreira, eu não tinha soluções na altura, não fazia ideia como é que havia de resolver aquele problema, muito sinceramente. Mas encontrei e achei que fazia uma grande coisa. O que as empresas querem não é quem apresente problemas, é quem apresente os problemas, tudo bem, mas que apresente também as soluções. Claro, porque isso é absolutamente decisivo nas organizações, não é? Exatamente. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar. Já agora tenho aqui a Helena que colocou aqui. Muito obrigado, Helena, pela tua participação. Helena. Espero que tenhas gostado. Suponho que pelo teu comentário que gostaste. Muito obrigado. Eu também acho que era um tema interessantíssimo para ser debatido e julgo que a aposta está mais do que ganha. Não sei, Paulino, se queres fazer um remate de conversa, enquanto que alguém menos tímido, entretanto, queira fazer mais qualquer consideração, estejam à vontade, aproveitem. Depois não se esqueçam também, querendo, se estiverem a assistir à transmissão, à gravação, deixar aí uma dúvida, um comentário, uma reflexão, estejam à vontade. Se for especificamente para o Paulino, então, por favor, identifiquem-no de maneira a que ele receba uma notificação para saber que alguém o interpelou aqui. Exatamente. Não, Marco, eu quero naturalmente agradecer. Em primeiro lugar, queria-te dizer que achei muito interessante, primeiro, teres-me convidado para falar sobre este tema e... principalmente porque não é propriamente algo que esteja, pelo menos inicialmente, se calhar não pensavas que estivesse tão próximo da área do marketing. Sabia. Para mim, lá está, foi aquilo que eu disse no início, foi a grande escola que eu trouxe do SCAP, é ver a coisa como algo, como tudo integrado e como tudo próximo. Às vezes, infelizmente,
há uma ideia de querer, de certa forma, separar tudo, e está tudo em guerra, está tudo zangado, e o departamento de compras está zangado com o departamento de vendas, e a logística e o marketing não se entendem. Eu acredito que quando isto é assim, as coisas têm tudo para não dar certo. Claro. Eu acredito que tudo é importante, tudo conta. Sem dúvida, sem dúvida. E como eu acho que quem assistiu a isto, a esta conversa, terá consciência, é algo primordial para que uma empresa... E não vale a pena nós estarmos aqui a falar de coisas muito bonitas de marketing, redes sociais, um site muito bonito e não sei o quê, quando estas coisas que são basilares, estes aspectos são basilares, não funcionam, não vale a pena. Daí eu entender, e depois disto tenho ainda mais essa certeza que esta conversa foi extremamente pertinente e extremamente útil para quem a viu e para quem a venha a ver. Certamente. E ainda por cima com um convidado tão ilustre que foi sim. a cereja no topo do bolo, digamos assim, que defendeste muito bem o tema e foste, digamos, mais um. Tenho tido essa sorte, felizmente. Tenho tido a sorte de ter convidados de elevado gabarito e felizmente tu conseguiste manter a bitola. Infelizmente o elo mais fraco sou eu. Não acredito nada disso. Não, de maneira nenhuma. Nós ficámos extremamente satisfeitos, mas passo outro. Não, só ia dizer... Agora tenho aqui mais um comentário da Helena, vamos aproveitar. Pois, isso também pode ser verdade, Helena. De facto, há alguns empresários, nós temos alguns empresários, isto é engraçado ter colocado aí típico empresário português, porque de facto nós temos empresários ainda completamente ultrapassados em termos de mentalidade. Eu diria que, às vezes, para ilustrar isto, digo, para ser empresário não é preciso sequer saber ler nem escrever. Por isso, reparem, a partir daí já vemos o que é que podemos ter como empresário. Às vezes falamos das questões de certificação, da formação, etc., de várias áreas, e para ser empresário não é preciso ter nada. Basicamente é isso, não é? E temos empresários muitas vezes não capazes, completamente ultrapassados. Eu diria que esse tipo de empresários estão em vias de extinção. Quero acreditar. O problema é que muitas vezes atrás do empresário que está em vias de extinção é o colaborador também, ou a empresa que também vai atrás e com o impacto negativo que tudo isso traz, mas é um bocado a vida. Mas efetivamente há este problema. Eu recordo-me que já por mais do que uma vez eu fui dar formação em empresas em que os donos, os empresários também estavam na folha de presenças e nunca apareciam. Uhum. Exatamente. Isso é, olha, lá está, isso são valores que se vê nas organizações, não é? Quando quem é responsável das organizações tem esse exemplo, naturalmente que a organização tem um conjunto de valores que está bem definido logo à partida, não é? E depois, estar nessas organizações ou não estar, já depende das pessoas e lá está, a falta de alinhamento, a falta de condições para trabalhar, acaba por existir dentro dessa falta de congruência, eu diria, dos próprios responsáveis de uma organização. Uma organização que parte desse pressuposto, naturalmente, tem sempre problemas, não é? Sim, nível. Eu acho que quando se fala tanto, e eu acredito nisto, que o exemplo deve ir de cima e a importância do exemplo, aqui estamos num caso paradigmático de como as coisas não vão funcionar se o exemplo que vem de cima não é o melhor. Certamente que não vai dar aso a que as coisas corram bem. Sabes, Marco, já agora deixa-me só fazer aqui um comentário. Às vezes as pessoas não olham tanto para o que se diz, mas para o que se faz. Nas organizações, aquilo que a liderança, que a gestão do topo, que os responsáveis da empresa fazem é muito mais importante do que aquilo que elas dizem para fazer. O exemplo vem de cima, como tu estavas a dizer. E é como as crianças, eu às vezes comparo isto, mas as crianças notam bem quando os pais dizem uma coisa e fazem outra.
Por isso, nas organizações é a mesma coisa. Os colaboradores percebem quando a gestão do topo diz uma coisa e faz outra. Isto é uma incongruência que não é sustentável. E, naturalmente, se repara, isto depois também acontece a outros níveis, nomeadamente até na gestão do país, com os nossos políticos, etc. Quando nós argumentamos ou queremos transmitir determinado tipo de comportamento e fazemos em sentido contrário, isto acaba por dar um sinal de incongruência que depois as pessoas vão repercutir. Ou seja, se ele me diz para fazer assim e faz de uma forma diferente, então se eu fizer de forma diferente daquilo que digo para fazer, também não está mal, não é? E caímos aqui num círculo vicioso da incongruência, não é? Que não é naturalmente benéfico para ninguém. Eu sou um bocado o exemplo disso, que é, eu estou constantemente na minha formação a falar na importância que existe nas empresas educarem os seus clientes, criarem proximidade com uma abordagem educativa, de ajuda, de apoio ao cliente, etc. É uma das coisas em que eu acredito piamente. Eu acho que não preciso justificar a ninguém esta minha crença, digamos assim. E outra coisa que eu digo constantemente que acredito são nas parcerias, nas colaborações. E acho que também não tenho que explicar muito a ninguém que efetivamente eu acredito nisso, porque já do mês de fevereiro para cá já tenho, porque antes não consegui fazer por uma questão ainda não tinha a tecnologia disponível para poder utilizar tão frequentemente este formato, mas há uns tempos para cá já tenho e felizmente é certo, isto só é possível porque há pessoas que me dizem que sim. Mas se eu não acreditasse, ou se eu andasse só aqui a dizer aos meus formandos, às empresas que dou consultadoria, é importante isto de fazer parcerias, etc., e depois da minha parte eu estivesse aqui fechado no casulo, não faria sentido nenhum. Por isso, há duas coisas em que eu acredito piamente, uma é a partilha de conhecimento e outra são as parcerias, entre outras coisas. Sem dúvida. E acho que não tenho que explicar muito às pessoas que efetivamente acreditam nisso, porque o exemplo está aqui e é algo que tem que ser cultivado. Sem dúvida. Não sei se mais alguém... Tenho aqui um comentário da Paula. Muito obrigado, Paula. Espero que continues a aparecer por aqui. Muito obrigado, Paula. E já agora, quem tiver sugestões de alguns temas que queira ver abordados no futuro, também pode e deve colocar nos comentários para que eu, ou sozinho, ou a solo, ou então com convidado, possa falar sobre esse tema. Não sei, Paulino, se queres fazer um remate de conversa? Eu estava a dizer, primeiro, deixa-me dizer também que é um orgulho para mim ter sido convidado por um antigo aluno do SCAP, não é? Como é evidente. Aliás, 2 antigos alunos do SCAP, curiosamente. É verdade. Que neste caso mantém-se como ligado ao SCAP, que sou eu, no caso, particular como docente, mas que também fui antigo aluno. E naturalmente isto revela que o SCAP produz coisas boas, não é? Pelo menos da tua parte, digo eu. E eu quero te dizer, pronto, que em relação, e dar-te os parabéns por esta iniciativa, porque eu acho que é de uma forma, eu acho que é completamente desinteressada a tua forma de abordagem deste tipo de iniciativa, desinteressada no bom sentido, ou seja, tentar promover aqui determinados tópicos que são importantes para os empresários, para as pessoas em geral, naturalmente, mas fazê-lo de uma forma gratuita, de uma forma que as pessoas possam também colaborar, possam até participar ativamente, e diria que é um espírito de partilha que faz falta muitas vezes na nossa sociedade. Eu acho que isso é de louvar, e eu queria te dar aqui, reconhecer aqui em direto também essa tua iniciativa. E é curioso que ainda no sábado estava junto a falar com uns amigos e um falou-me: olha, eu tenho aqui do ponto de vista técnico umas coisas a apontar-te. É que tu, pá, se calhar, e eu depois até estive a pensar assim, mas efetivamente eu reconheço que às vezes as minhas posturas não são as mais corretas do ponto de vista técnico, etc. Mas primeiro, isto não é o telejornal. Pois não. Okay. E depois eu quero que aquilo que as pessoas vejam aqui se identifiquem, se me conhecerem lá fora, dizem assim, é a mesma pessoa. Exato.
Isto para mim é fundamental, porque eu não acredito que alguém se vá ligar, se fosse ligar comigo se eu estivesse aqui de gravata, porque não é assim que eu ando habitualmente, se não desse as minhas larachas, porque também não é assim que eu sou. Eu, mais preocupado que manter uma postura, chamemos assim, mais formal, é eu mostrar-me a mim como eu sou. E depois, mais importante ainda do que isso, para mim, é a mensagem que passa daqui. Ou seja, o conteúdo que vai daqui, que eu espero que venha a ajudar quem está do outro lado. Isso para mim é que é efetivamente importante. E depois que as pessoas, de certa forma, criem ligação. Por exemplo, hoje estamos a ver que já há bastantes pessoas a comentar, mas eu no início estava aqui e falava e pedia comentários e ninguém me dizia nada. Felizmente agora isto já começa a ser diferente. Mas isso é a tua persistência, que é uma qualidade. Mas tem que ser. E eu faço já aqui a questão de dizer, de assumi-lo de forma clara, que a minha pretensão aqui não é ser perfeito do ponto de vista técnico, não, é ser eu. Porque eu quero acreditar que eu quero que as pessoas se liguem comigo e não com um boneco que eu crio aqui, a fazer de conta que sou alguém só porque do ponto de vista técnico é melhor. Não é isto que eu quero. Eu quero que as pessoas me conheçam e sintam, eu quero acreditar que sendo eu as pessoas ficam mais próximas de mim e sabem o Marco é assim meio estouvado ou aliás, até me falaram, tens a tua pronúncia, pá, eu assim, mas caramba, eu nasci em Viana, tenho que ter pronúncia do Norte, quer dizer, não podia ser de outra maneira. Por isso que fica aqui, foi o primeiro direto que fiz depois dessa conversa, e daí eu também querer deixar aqui este statement que é importante, este disclaimer, porque eu acho que, aliás, se calhar um dia, eventualmente vou ter que fazer mais diretos sobre diretos, aliás, aquele artigo que eu escrevi em tempos, isto já foi há um ano e qualquer coisa, aquele artigo que eu escrevi quando tu me convidaste, foi precisamente sobre os diretos, foi premonitório, digamos assim. Exatamente. Foi para refletir sobre o teu projeto, basicamente. Exatamente. Mas eu acredito que uma das grandes vantagens do direto é precisamente esta, é que nós, e num formato destes mais informal, mais próximo, é que nós ligamos melhor às pessoas e quem coloca questões e nós respondemos em tempo real, isto vale imenso. Eu quero acreditar quando é porque sabe, não é? Porque isto, como eu costumo dizer, isto é o topo de gama em termos de conteúdo. É o direto, porque não há rede, isto pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, e pode surgir, eu recordo-me que aqui há tempos tive aqui um visitante assim um bocado estranho, que se fosse hoje, certamente que eu conseguiria lidar melhor com a situação, e na altura recordo que me criou alguns constrangimentos, mas é mesmo assim, como eu costumo dizer, a excelência vem da prática, e acredito que o facto de nós fazermos as coisas constantemente que nos torna melhores e mais hábeis e mais ágeis na resolução dos problemas. Agora, eu acredito que a vantagem dos diretos, numa perspectiva desta da rede social, é que aproxima as pessoas. Eu acredito que é difícil aproximar as pessoas se eu estivesse aqui muito rígido, se tentasse falar com uma pronúncia mais... eu já vou e tal, mais do sul, para soar melhor, mas não, eu quero que as pessoas conheçam o Marco, assim como tu, certamente, o Paulino é o Paulino, e ponto final. Exatamente, sem dúvida. É isto que as pessoas querem. Sem dúvida. Obrigado, Paulino. Eu-te, Paulino. Espero ver-te por cá mais vezes, Paulino Maganete, e o Silva também. Desde já fica o canal aberto, digamos assim, se um dia quiseres voltar com outro tema que possa ser pertinente para o meu público. Tu é que tens que ver, não é? Porque tu é que mandas. Claro, não, mas provavelmente vamos falar porque é muito importante. São temas muito importantes e às vezes são um pouco negligenciados. Eu entendo que convém pensar nestas coisas todas, porque pensar só nisto quando há isto para tratar pode ser complicado e pode ser pouco curto, digamos assim. Sabes que hoje em dia, já agora só a título de curiosidade, e uma vez que trabalhas na área do marketing digital e também especificamente com redes sociais, eu acho que é fundamental, e tu sabes que há muitas campanhas, agora a publicidade faz-se muito através das redes sociais, o Facebook Ads, etc. Ocupou um papel, eu diria, fundamental aqui na publicidade dos dias de hoje.
é muito importante. Eu digo-te que há muita gente da área do marketing que neste momento está a fazer contas. E está a fazer contas sistematicamente. Ou porque é o custo por clique, ou é o custo por visualização, ou é porque... Ou seja, tem necessariamente de ter formação e necessariamente tem que utilizar essa informação e essa formação para poder, naturalmente, tomar a melhor decisão. Porque eu escolher a campanha no Facebook Ads, ou no Google Ads, ou no LinkedIn Ads, ou seja lá no que for, ou até no telejornal, ou no jornal, ou na televisão, vai ter que ser pelo efeito e pelo proveito que eu vou ter com isso, naturalmente tendo em conta o custo. Ora, claro, este tipo de análise é uma análise eminentemente de contabilidade e de controle de gestão, que é fundamental fazer-se, não é? Para tomar as melhores decisões. Eu diria que hoje um marketeer ou um profissional qualquer, de qualquer área, tem que naturalmente ter conhecimentos básicos, pelo menos básicos, de gestão e de controle de gestão, porque as suas decisões, as decisões que toma no dia-a-dia, muitas delas, elas estão completamente condicionadas, estão completamente impregnadas, eu diria até, de informação financeira, de informação de gestão, e por isso é absolutamente decisivo para tomar as melhores decisões, estar preparado. E é evidente, eu vou tomar sempre decisões, independentemente da minha preparação, mas eu certamente... Aliás, tomar uma decisão é tomar uma decisão. Sem dúvida, é verdade. Mas eu vou tomar, repara, Marco, eu vou tomar uma melhor decisão se eu tiver melhor informação para tomar essa decisão. Como é evidente. E isso é que é absolutamente decisivo. Ok, certíssimo. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar, se assim não for... Eu aproveito então já agora para me despedir do Paulino, agradecer imenso é quase 2 horas de conversa, isto é fantástico, quase 2 horas, julgo que... Como é que é possível ainda termos alguém a ver, realmente? Julgo que hoje batemos o recorde. Eu, por acaso, a semana passada vi um moço espanhol que parece ter 24 horas em direto. Uau! Vou ter que convidar também. Está bem. Me parece interessante. Tá. Pronto, Paulino, agradeço-te imenso. Estou aqui extremamente satisfeito com toda a informação que eu retirei para mim. Acredito que quem esteve do outro lado também ficará com a mesma opinião. Efetivamente foi uma alternativa à novela muito válida. Agradeço-te imenso. Espero em breve fazer-te uma visita nos Capos. Estou-te a dever essa, porque sem dúvida. Guardo gratas recordações dos Capos. Foram largos anos. Foram largos anos que por lá passei. Gostaste tanto. Gostei muito. E fiz lá bons amigos e tenho muito boas memórias dos Capos. Espero então em breve fazer-te uma visita. Desejo-te aqui, este é um bocadinho em off, desejo-te a maior sorte para o desafio que está aí a chegar, como é evidente, acredito muito no projeto que vocês têm, porque conheço, como tu sabes bem, conheço mais pessoas que estão envolvidas contigo nesse projeto e por quem eu tenho também uma grande estima, por isso mando-vos um abraço de boa sorte. Muito obrigado, Marco. Desde já. E espero que da próxima vez seja com outras pessoas que estamos aqui. Ok? Ok. Combinado. Ok, pronto. Então, para quem está a ver, mais uma vez, se eventualmente este direto tiver interesse para alguém, identifica nos comentários. Não se esqueçam então também de subscrever as transmissões em direto. Deve ter alguns por aqui, um botãozinho onde vocês podem subscrever e depois recebem uma notificação sempre que eu entrar no ar. Muito provavelmente na quarta-feira vou fazer outro direto num formato ligeiramente diferente, mas que eu acredito que vos pode ser muito interessante. Não se esqueçam também, para quem ainda não o fez, para pôr um like na minha página, deixar sugestões de temas que queiram ver abordados, deixar comentários, deixar reflexões, porque é disto que se trata. Também é muito importante a vossa colaboração, ok? Então, despeço-me, desejo-vos uma excelente semana e tenham muito cuidado com a gestão do vosso desempenho organizacional. Boa noite.